Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo de treinamento do Insoft Web Studio, versão 7.1. No vídeo de hoje iremos ver o DemoTank, que é uma aplicação que irá cobrir boa parte dos vídeos feitos até hoje. Então nós iremos utilizar objetos, animações e scripts. Então, no vídeo de hoje nós iremos ver aqui, nós vamos adicionar tags e classes. Vamos utilizar símbolos de tanque, válvula e vamos fazer a seleção deles. Então aqui no meu slide, nós vamos utilizar aqui símbolos de tanque e válvula. Teremos a válvula aqui de cheio e vazio e o nosso tanque. Vamos utilizar aqui as formas de retângulo. Vamos utilizar aqui gráficos de barra para temperatura e pressão. Caixa de combinação para podermos selecionar o nosso tanque. E temos aqui o texto com link de dados, aqui nessa opção de tanque, temperatura, pressão e conteúdo. Então na nossa aplicação nós iremos fazer o layout desse tanque aqui. Vamos fazer a simulação dos valores por VB-Script e vamos selecionar também o conteúdo dos tanques. Então vamos aqui para o Windows Soft. E antes de iniciar o vídeo, eu abri a nossa tela modelo e salvei aqui como DemoTank. E na nossa tela de navegação eu adicionei aqui o botão para abrir essa tela. Então, para a gente poder ter mais espaço para trabalhar, eu vou vir aqui no Database Spy e vou ocultá-lo. E o mesmo para a janela de saída. Então, eu minimizei aqui essas duas opções. Então, antes de começarmos a desenvolver o layout aqui da nossa aplicação, eu vou começar aqui a inserir as tags que nós vamos utilizar. Então vou vir aqui em Global, tags do projeto e planilha de dados. Então eu vou descer aqui e aqui eu vou inserir então as minhas tags. Então eu vou colocar uma tag para identificar o número do tanque. Então ela vai se chamar N_num tanque, que vai ser o número do tanque, então ela vai ser aqui do tipo inteira. Vou ter aqui tags para controlar o estado das minhas válvulas. Então eu vou ter a B estado válvula cheia. Então nós teremos duas válvulas, uma para a válvula cheia superior e uma para a válvula vazia, que vai ser a válvula inferior, então referente se o tanque está cheio ou vazio. Então essa vai ser a minha B estado válvula cheia. E aqui em vetor eu vou colocar o valor de 3. Então por que 3? Nós vamos ter 3 tanques, mas eu não vou utilizar a posição de vetor 0. Então eu só vou utilizar as posições de vetores 1, 2 e 3. O 0 eu não vou utilizar. Então por isso que aqui a gente colocou na posição de vetor 3, porque ele vai até a posição de vetor com o índice 3. E eu vou ter então uma tag aqui booleana, que vai ser o B comando da válvula cheia. E ela também vai ter o vetor aqui com o valor 3. E essas duas tags serão booleanas. Então eu tenho aqui as duas tags booleanas. E agora eu preciso configurar a válvula vazia. Então eu vou ter o B estado válvula vazia com o valor de vetor 3 e booleana. E vou ter aqui também o B comando válvula vazia. E aqui vamos ter então 3 sendo booleana. Então essas são as tags responsáveis pela indicação da cor da minha válvula e do comando. Agora o que eu vou fazer é criar uma classe. Então vou vir aqui em classe, clicar com o direito, inserir classe. E a minha classe vai se chamar tanque. Então nessa classe a gente vai inserir aqui alguns membros responsáveis pelas informações do tanque. Então eu vou ter aqui a R temperatura,
R pressão, R nível e S conteúdo. Então eu vou ter aqui os membros de temperatura, pressão e nível e o conteúdo. Então aqui esses daqui serão reais, então os tipos serão reais e o conteúdo será uma string. Então o que a gente acabou de fazer aqui foi criar os membros de uma classe. Então eles não são realmente uma tag. Agora o que a gente tem que fazer é adicionar uma tag para relacionar com esses membros. Então vou vir aqui e vou criar a minha tag ctank. Ela vai ter aqui então no vetor 3 e o tipo dela vai ser a classe que eu acabei de criar, que é a tank. Então aqui nós temos a nossa tag ctank. Então vamos agora vir aqui na nossa tela para desenvolvermos então o layout dela. Eu vou vir aqui então na nossa tela e vou adicionar um tanque. Então vou vir aqui em símbolos, vou vir aqui em tanques e vou adicionar esse tanque número 1. Então eu tenho aqui o meu tanque número 1. E agora eu vou vir aqui e vou adicionar um retângulo e vou fazer aqui uma forma parecida com um cano. Então esse meu retângulo vai ser o cano aqui da minha aplicação. Então vou dar um duplo clique e na borda eu vou colocar aqui a opção de nenhuma. Então aqui note que ele está sem nenhuma opção de borda. E na cor eu vou vir aqui em efeitos de preenchimento, vou colocar aqui a cor preta com o branco mesmo, porém aqui na vertical. Então note que aqui eu tenho parecido com um cano e ao dar o OK, note que aqui ele ficou bem parecido com um cano. Agora o que eu preciso fazer é alinhar esses dois objetos. Então eu posso vir aqui selecionar o meu cano, vir em formato e alterar aqui a posição dele em X, ou eu posso simplesmente selecionar o meu tanque, selecionar aqui meu cano e o meu tanque, vir aqui em formato, não selecionei aqui o meu tanque e o meu cano, vir em formato, alinhar e alinhar ao centro. Então aqui nós temos os nossos objetos alinhados. Agora eu vou vir aqui e eu poderia copiar esse cano aqui para baixo, mas o que eu vou fazer é arrastar ele aqui para baixo, fazendo um único objeto. E agora eu posso vir aqui e enviar para trás. E note que agora eu tenho um único cano que passa aqui atrás do meu tanque. Agora eu vou adicionar então as minhas válvulas. Então vou vir aqui em símbolos, válvulas, e vou adicionar aqui a válvula 6. Então eu tenho aqui a minha válvula 6. E note que ela não está aqui do tamanho exato do meu tanque, do meu cano. Porém, a primeira vez que a gente coloca um objeto na tela, a gente não tem a opção aqui de redimensioná-los. Então vou dar um duplo clique aqui e vou tirar essa opção de usar tamanho vinculado. E agora eu posso vir aqui e alterar o tamanho da minha válvula. Então vou vir aqui e alterar o tamanho da minha válvula. Só por garantia eu posso vir aqui, selecionar esses dois objetos, vou vir aqui em formato, alinhar à esquerda. Então eu tenho meus dois objetos aqui alinhados. Então essa daqui vai ser a minha válvula cheia. Eu vou copiá-lo. Eu vou apertar aqui o Ctrl e copiar aqui para baixo. Então eu tenho duas válvulas, cheia e vazia. E agora eu vou copiar esse cano aqui. Então vou copiar, vou diminuir o tamanho dele e vou colocar aqui entre a válvula de cima e de baixo, então simulando aqui um fluxo. Vou trazer aqui essa válvula para frente, essa daqui também, e
Agora eu vou alinhar esses dois objetos que eu coloquei por último. Então, vou vir aqui e vou alinhar com esse meu cano aqui do meio. Então vamos vir aqui e alinhar ao centro. Agora que a gente tem aqui o layout do nosso tanque, o que eu preciso fazer é associar a tag a ele. Então vou dar um duplo clique aqui para acessar as propriedades. E aqui em Tag Level eu vou selecionar minha tag. Então vou dar um duplo clique. E a minha tag vai ser qual? Então vai ser aqui da minha classe, vai ser a ctank. E o índice, se eu colocar aqui um desses valores, esse tanque será fixo. Então se eu selecionar 1 aqui, ele sempre vai mostrar o nível do meu tanque 1. Só o que a gente quer fazer é selecionar qual tanque a gente está mostrando. Então vou vir aqui no índice e selecionar uma tag. E vai ser a minha tag N num tanque. Então vai ser o N número do tanque. Então vou dar um OK. E agora falta o membro. Então o membro é o nível. Vou clicar aqui em OK. Então nós temos aqui a nossa tag configurada no nosso tanque. E bem similar a essa configuração, eu vou colocar aqui dois gráficos de barra para temperatura e para pressão. Então vou vir aqui, vou inserir um retângulo. Então esse daqui vai ser o meu gráfico para a minha temperatura. Então vou vir aqui, gráfico de barras. E aqui na tag expressão, então, eu vou ter a minha ctank. O índice, novamente, vai ser selecionável. N número do tanque. E o membro, temperatura. Então eu posso copiar aqui esse objeto. E eu vou colocar agora aqui para pressão. Então vai ser o ctank com o índice de N num tanque. E o membro, a pressão. Vou dar um OK. Então aqui eu já tenho o gráfico de barras para esses dois membros, temperatura e pressão. Aqui eu vou mudar a cor principal de fundo apenas para diferenciar. Então vou selecionar, por exemplo, para esse um verde. Para esse aqui vou selecionar um azul um pouco mais escuro. E vou colocar aqui objetos de texto. Então, para a gente saber que esse daqui é a nossa temperatura. E aqui nós teremos a nossa pressão. Então, vamos vir aqui, pressão. Então, eu tenho aqui meu gráfico de barras da temperatura e aqui da minha pressão. E eu vou colocar aqui um objeto de texto para identificar o meu tanque. Então, vou vir aqui, um objeto de texto, tanque, dois pontos, e vou pôr uma cerquilha. Então, essa cerquilha vai receber a minha tag do número do tanque. Então, vou vir aqui no texto com link de dados e vou selecionar a minha tag inteira, N num do tanque. E vou dar um OK. Então, nós temos aqui já os textos identificando os nossos membros e o tanque que estamos visualizando. A próxima configuração que eu vou fazer aqui é como vamos selecionar o nosso tanque. Então vou vir aqui em gráficos e vou colocar aqui uma caixa de combinação. Então vou selecionar aqui e vou colocar aqui a caixa de combinação. Então vou dar um duplo clique para acessar as propriedades. E aqui esse campo posição vai se referenciar ao número do tanque. Então eu vou colocar aqui a minha tag N num tanque. Então vou vir aqui, clicar em OK. E o valor de saída da lista que vai ser mostrado aqui vai vir então aqui para a tag de N número do tanque. Então vamos configurar aqui a fonte de dados. Vou selecionar aqui etiquetas estáticas e em configurações, como nós não estamos utilizando a posição de vetor 0, então aqui eu vou colocar selecionar tanque da minha linha 0 e nós teremos aqui então tanque 1
tanque 2 e tanque 3. E eu vou clicar aqui então em OK. E por último, eu vou colocar aqui um objeto de texto com conteúdo. Então vou vir aqui, conteúdo, 2 pontos e algumas cerquilhas. Então vou vir aqui em conteúdo, texto com link de dados, e ele vai ser então da minha classe ctank, o índice, novamente a nossa tag nNumTank, e o membro sConteúdo. Porém aqui eu vou poder entrar com conteúdo, então vou vir aqui e habilitar a entrada para esse objeto. Agora aqui, então vou alinhar aqui com esse outro objeto e eu vou vir aqui apenas para ficar melhor organizado, colocar aqui um retângulo arredondado sobre esses objetos. Então vou vir aqui e enviar para o fundo. Então nós temos aqui, vou mudar aqui a cor de fundo dele, acessar as propriedades. E na cor de fundo eu vou colocar, por exemplo, este cinza. E temos que alterar também os parâmetros da válvula. Então aqui nessa primeira, no comando, nós temos AB comando válvula cheia e o índice também será o NumTank. E no estado vai ser AB estado válvula cheia com o índice de NumTank. E para a válvula de baixo, nós também temos que configurar. Então vai ser aqui AB comando válvula vazia com o NumTank. E para o estado, o B estado válvula vazia com a NumTank. Vamos vir aqui, clicar em OK. Agora que temos tudo configurado para visualização, nós temos que simular os valores. Então, vou salvar aqui as alterações. Então, salvei aqui. E a gente vai fazer a simulação dos valores no script. Então, vou vir aqui em tarefas e vou clicar com o direito em script e inserir. Então, aqui na descrição, que é somente para documentação, vou colocar simulação dos valores. Então, dos valores do tanque, das válvulas. E na execução, eu vou colocar 1. Para ele ficar executando sempre esse script. Eu tenho aqui em um bloco de notas um script. Então vou vir aqui nesse script e vou copiar e colar aqui no Indusoft. Então vou dar um zoom agora no nosso script para você poder copiar. Então você pode pausar o vídeo e assim que a gente voltar com o vídeo, eu vou explicar o que acontece nesse script. Então, pode pausar o vídeo agora. Então, aqui a primeira coisa que nós fizemos foi declarar uma variável de VB chamada K. E nós temos aqui agora um loop de for. Então, ele vai do for aqui até esse next, referente à variável K, que começa com o valor de 1. E vai até o ctank size, então é uma propriedade aqui da tag chamada size, que é o valor do campo do vetor quando a gente criou a tag. Então aqui no caso, o size dessa tag é 3, então ele vai fazer aqui um for com o valor de 1, 2 e 3. Aqui poderia ser o valor fixo de 3, mas eu coloquei aqui o ctank size, porque caso a gente aumente a quantidade de tanques, nós não vamos precisar alterar o nosso script. Então aqui nessa primeira parte que ele está fazendo, ele vai pegar o valor da tag de comando das válvulas e vai passar esse valor para o estado da válvula. Então alterar a cor da válvula correspondente. Então aqui tanto cheia como vazia. Nessa parte aqui, nós estamos simulando o valor para temperatura e pressão. Então, nós estamos utilizando aqui algumas expressões matemáticas, como seno, cosseno, o π, multiplicação, divisão, para simular o valor de temperatura e pressão
de 0 a 100. E por fim aqui nós temos uma condição de if, que ele vai verificar aqui se o nível do tanque é maior que 0 e os estados da válvula. E vai permitir subtrair 1 do nível se a válvula vazia estiver acionada e a válvula cheia desligada. E aqui no else if, ele está bem parecido aqui com essa primeira condição do if, só que ele vai verificar se o nível é menor que 100, os estados da válvula, então adicionar aqui 1 ao nível. Então note que aqui a gente está usando algumas opções de VB, como for, seno, cosseno, if, e também estamos utilizando algumas opções de built-in. Então, por exemplo, aqui nós temos uma função de built-in, que é o pi. Temos aqui as nossas tags. Então, note que eles são sempre antecedidos pelo sinal do dólar. Então, vamos salvar aqui como planilha 1. E agora a gente pode executar. Então, vamos executar aqui. E note que ele tem aqui por padrão selecionar tanque, que a minha tag lá está com o valor da posição 0, o número do tanque. Então ele tem aqui o tanque 0. Então vou selecionar aqui, por exemplo, o tanque 1. Então ele está simulando aqui os valores para temperatura e pressão. Então eu posso abrir aqui a válvula cheia, ele vai iniciar aqui o enchimento do tanque. Posso pausar, posso esvaziá-lo. Então posso selecionar aqui o meu tanque 2 e posso enchê-lo também. Temos aqui o tanque 3, que eu também posso enchê-lo. Então aqui mais ou menos 50% do tanque, 75%. E eu posso também alterar o conteúdo. Então eu posso ter aqui para o tanque 3, por exemplo, eu tenho aqui a opção do conteúdo de água. No tanque 2 eu posso ter, por exemplo, vinho. E no tanque 1 eu posso ter aqui também, por exemplo, cerveja. Então a gente pode selecionar aí o que tem nos tanques, aqui os níveis, e aqui podemos observar também a temperatura e a pressão. Vamos sair aqui da aplicação. E o que a gente pode fazer também, ao invés de selecionar o tanque, então vou selecionar aqui esses objetos, vou segurar o meu Shift e vou selecionar aqui esses outros objetos. Vou clicar com o direito e vou agrupar. Então vou primeiramente selecionar tudo aqui, movimentar um pouco para a esquerda e a gente pode vir aqui, segurar o Ctrl e arrastar. Então aqui na verdade o que a gente pode fazer, ao invés de selecionar o nosso tanque, aqui nós podemos visualizar os três ao mesmo tempo na tela. Então nós podemos configurar aqui o primeiro tanque, o segundo tanque, e eles já vão mostrar os valores fixos referente ao tanque que está sendo mostrado. Então, um dos motivos de eu ter agrupado é que a gente pode vir aqui nessa opção de substituir aqui as propriedades customizadas, substituir aqui a opção de tag e das tags mais propriedades. Então aqui nós podemos ver então as tags e aí nós podemos substituir aqui a opção do índice já por um valor. Então vamos clicar aqui em OK e aí nós não iríamos selecionar qual tanque nós iríamos visualizar. Nós já teríamos os três tanques na tela. Nesse vídeo sobre o demo aqui do nosso tanque é só isso mesmo. Espero que tenham gostado e tenham um bom dia.